paz do Senhor a todos meus amados irmãos e amigos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês nesse momento. Hoje eu trago o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje a lição de número 2, de 10 de outubro de 2021. Estamos aí iniciando o trimestre das lições da CPAD, esse último trimestre desse ano de 2021. Na semana passada nós vimos a lição de número 1 e hoje nós temos a lição de número 2. Essa revista ela vai estar tratando sobre o apóstolo Paulo, falando sobre o ministério do apóstolo e dos gentios. É uma lição muito importante. Nós vimos aqui um panorama na primeira lição, falando um pouco sobre o mundo do apóstolo Paulo, tratando da questão geográfica, e hoje nós iremos falar um pouco sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Vamos apresentar aqui Saulo como o perseguidor. É muito interessante nós observarmos aqui que essa lição ela vai nos mostrar um Saulo que ele fazia zeloso pela lei, ele fazia alguns empreendimentos contra a igreja, e o que eu acho mais interessante é que Saulo, ele no seu zelo, ele fazia isso pensando prestar um serviço para Deus. Essa é uma das coisas que mais me chama a atenção ao estudar a vida de Paulo, que até então aqui conhecido como Saulo, é exatamente pelo fato dele pensar estar fazendo um serviço para Deus, perseguindo a igreja de Deus, que até então ele não via como igreja, mas ele conhecia exatamente como uma seita, um grupo religioso que estaria ameaçando o judaísmo. E ele, como um bom judeu, um bom guardador e conhecedor da lei, ele então tomava para si a responsabilidade de impedir que o cristianismo, que é a seita do Nazareno, ela viesse a crescer. E nós iremos estudar um pouco sobre a vida de Saulo de Tarso, perseguidor, e isso já ao mesmo tempo isso nos faz entender que nós devemos ter muito cuidado para que em determinado momento nós não estejamos nos levantando contra Deus por não entendermos o agir de Deus através de pessoas, ou através, quem sabe, de grupos de pessoas. Que nós temos, dentro do orgulho religioso, dentro do zelo sem entendimento, às vezes nós queremos impedir que outros aproximem de Deus ou façam a obra de Deus. Queremos impedi-los como se a obra de Deus fosse um monopólio, que somente nós pudéssemos fazer. Eu acho isso bem interessante, porque em dado momento alguém quis proibir que outros profetizassem, que outros anunciassem as grandezas de Deus, só pelo fato de não fazer parte daquele grupo, de um determinado grupo ali restrito de profetas, de seguidores. E a repreensão dada àqueles homens foi exatamente que deixassem que eles profetizassem, porque bom seria que todos profetizassem. E também as Escrituras ela apresenta de maneira muito clara que quem não é contra nós é por nós. Então, dentro do âmbito do cristianismo, dentro do âmbito da fé, é muito perigoso quando nós, em nome de um zelo, porém um zelo sem entendimento quanto à nossa religião, quanto ao nosso movimento religioso, nós começamos a criticar e a dizer que o outro é inapto, o outro não foi chamado por Deus, a classificá-los como seita, etc. E até mesmo impedi-los
de que pronuncie, propague o Evangelho de Cristo. Então isso eu acho muito perigoso, porque Paulo ele via agora, diante de uma situação, como que um novo grupo agora que, segundo a sua leitura e a leitura dos judeus, competia com os judeus quanto a adoração a Deus, e mais especificamente agora, este grupo mostrando como sendo seguidores daquele que havia sido prometido lá no Antigo Testamento, ao qual os judeus ainda esperavam, porém ele havia se encarnado, havia se manifestado à humanidade, porém os judeus não o haviam reconhecido. E por não terem o reconhecido, por estarem com os olhos espirituais fechados, eles então agora impediam aqueles que tiveram sua visão aberta para o reconhecimento do Cristo de Deus, agora encarnado, Cristo entre os homens. E então a lição vai exatamente nos apresentar Saulo de Tarso como sendo um perseguidor da igreja. O texto áureo da lição nos apresenta: e Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse texto nos mostra exatamente a atitude de Paulo quando ele tomado por um zelo, por um ódio contra a igreja que estava nascendo, ele ainda no calor das ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele pede carta aos chefes religiosos e também com influência política, para que ele pudesse então ter carta branca para perseguir os cristãos, para impedir que essa obra ela viesse a crescer. E ele faz tudo isso, como falei, pensando em estar prestando um serviço para Deus e com as melhores das intenções. E aqui eu chamo a tua atenção que se deve ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós... Deixa eu afastar um pouco essa mesa aqui, está ficando muito claro aqui. Muitas das vezes nós estamos, ou pensamos estar prestando um serviço para Deus, e necessariamente nós não estamos fazendo um serviço para Deus. Então é preciso termos todo o cuidado possível para não cairmos no erro de sermos enganados dentro do nosso zelo, a ponto de estarmos de fato lutando contra Deus. Lutando contra Deus, pensando estar fazendo um serviço para o próprio Deus. Foi exatamente o que o texto áureo aqui nos apresenta, que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática nos apresenta: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Só que eu acho fundamental, porque se a igreja de fato ela não fosse uma instituição divina, ela já teria desaparecido da terra. Desde o nascimento da igreja até a atualidade, aí 2 milênios depois, quase 2 milênios depois, a igreja ela tem sido perseguida. E não há nenhuma outra explicação para a sobrevivência, para a existência da igreja, a não ser que esta é uma obra espiritual, esta é uma obra de Deus. E aí eu vejo com certa preocupação quando alguns tratam a igreja no seu aspecto visível, institucional, organizacional, e não enquanto um organismo vivo,
trata a igreja como se ela fosse propriedade do homem, como se ela fosse uma obra material, ou apenas visível, apenas material, e aí tenta implantar as suas metodologias, as suas teorias, e de uma certa forma tenta transformar a igreja em mais um grupo social, em mais uma sociedade. É claro que a igreja, no seu aspecto visível, comunitário, é um grupo social, sem sombra de dúvida. O homem, enquanto um ser gregário, enquanto um ser que vive em sociedade, ele precisa de uma sociedade para desenvolver a sua sociabilidade. E nada melhor para o cristão do que viver na sociedade cristã, já que todos têm a sua sociedade e o crente ele participa de vários grupos sociais. Dentre esses grupos sociais, o melhor de todos é o grupo por excelência para o cristão, é a igreja enquanto comunidade. Porém, nós temos que ter cuidado que a igreja, antes de ser um grupo social, a igreja, enquanto corpo de Cristo, é uma obra espiritual. Ela pertence a Cristo, e aqueles que fazem parte da igreja enquanto organização, boa parte deles, não todos, fazem parte de um corpo espiritual. E é como um corpo espiritual que a igreja deve se comportar e deve ser apresentada ao mundo. Então, aqueles que lideram a igreja, como também os liderados, não podem perder de vista a sua identidade espiritual. A igreja é uma obra espiritual, ela tem que se comportar como o corpo de Cristo, e ela tem que ter o cuidado de se apresentar ao mundo como a noiva de Cristo, como uma obra espiritual. Ela deve alcançar o homem no todo, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, sim. Mas, acima de tudo, a igreja ela é uma obra espiritual. E esse é o único motivo, essa é a única justificativa para que aí séculos e séculos a igreja ela seja preservada em meio a tantas perseguições do passado como também no presente. E aqui a lição ela vai focar exatamente essa perseguição no período ali do início da igreja, do domínio do Império Romano. E o texto diz aqui a verdade prática, ela é colocada com muita propriedade, quando afirma que a igreja é uma instituição divina, que perdurará na terra até o arrebatamento, até quando Cristo levá-la para si, pois do contrário, a igreja já teria acabado ao longo da história. Então, uma prova da existência de Deus é exatamente a permanência da igreja. Se alguém busca uma prova se Deus existe, a própria igreja, no seu aspecto espiritual, na sua vivência, essa igreja é militante e triunfante quanto o corpo de Cristo, é uma prova viva de que Deus existe, de que ela é uma obra espiritual. A igreja é um milagre de Deus na terra. E aí o texto da leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 8, o verso 1 até o verso de número 3. Eu quero ler alguns versos além do verso 1 ao 3 do capítulo 8, para nós termos uma contextualização maior. Então aí no verso 1 do capítulo 8, nós temos o seguinte, retratado. Naquele dia levantou-se grande perseguição. Então nós temos o quê? Que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Isso aqui é muito interessante, que nós temos aqui então, que diante da situação aqui,
desse contexto, dessa grande perseguição, nós vimos aqui que, dentre as várias coisas que já aconteciam anteriormente, nós temos aqui um fato que levou à grande perseguição da igreja, foi exatamente o crescimento da igreja. Esse foi um dos fatos principais, porque a igreja, à medida que ela crescia, ela incomodava aos religiosos, ela incomodava aos judeus. O judaísmo, a religião judaica já estava incomodada. Em Atos, capítulo 6, por exemplo, diz o seguinte: ora, isso aqui eu acho muito interessante nós observarmos, porque fala de algo aqui que é pontual em relação a uma perseguição e ao crescimento da igreja. Atos capítulo 6, verso 1 diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, crescendo o nome aqui, discípulos aqui não fala dos 12, mas das multidões que que se convertiam ao evangelho. Diz o texto: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Agora aqui já é o contexto da era apostólica. Jesus já tinha sido assunto aos céus, e agora o trabalho, a igreja, ela começa a crescer ali em Jerusalém. E há então agora um certo desconforto quanto à questão da assistência social, porque começa-se a murmurar as viúvas, as mulheres, como diz o texto aqui, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, ou seja, daqueles que eram gentios convertidos, contra os hebreus, os judeus. Por quê? Porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, na manutenção, na assistência social. E aí o verso 2 aí do capítulo 6 diz o seguinte: e os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, se era uma multidão porque já havia muitos seguidores de Cristo, muitos convertidos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Então aqui nós temos aqui o momento quando da escolha dos 7 diáconos que eram para servir as mesas. E aí o verso de número 4 e 5 diz o seguinte: mas nós, no caso os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra, enquanto os diáconos se dedicariam à assistência social. E aí no verso de número 5 temos então aqueles que foram eleitos para o diaconato, para o ministério do diaconato. E o parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É uma descrição que dá aqui a Estevão, que será aqui uma das personagens principais que nós estaremos focando. Então, escolhe a Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Escolhe também a Filipe, que foi um homem também muito usado por Deus. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui vai destacar nas escrituras 2 nomes entre esses diáconos, que é o nome de Estevão e o nome de Filipe. E aí diz o verso 6, que os apresentaram perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E aí o verso 7 diz o seguinte: e divulgavam-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o número de discípulos estava agora multiplicando em Jerusalém, e muito mais agora a partir desse momento em que os diáconos vão ocupar da parte social e os apóstolos da parte, vamos dizer assim, espiritual, da pregação da palavra, da oração. Diz que
o número de discípulos começou a crescer muito. Inclusive, alguns religiosos do judaísmo, aí, alguns sacerdotes, eles se convertiam ao cristianismo, eles abraçavam a fé em Cristo. E aí o verso de número 8, a seguir, é que eu chamo a atenção, que vai nos mostrar aqui o despontar de um grande homem de Deus, que é Estevão. Então Estevão, apesar de ser chamado para ser diácono, e hoje no nosso contexto, naquele contexto diácono, ele tinha a função de cuidar das mesas, mas havia todo um critério e credenciais que foram estabelecidas para que alguém se tornasse diácono. Sabemos que na atualidade, apesar de que o diácono ele é visto como apenas um servidor, alguém que vai servir aos obreiros, ao presbítero, vai ajudar a servir a ceia, vai visitar os doentes, vai, quem sabe, limpar um banco, arrumar a igreja, como se fosse uma função que não tivesse assim, não precisasse de tanta comunhão com Deus, de tanto preparo, que não fosse um ministério, uma função de segunda categoria. Essa é a verdade na prática, felizmente. Em quase todos os lugares, com raríssimas exceções. Ser diácono é estar no nível mais baixo da pirâmide. Tem abaixo de si apenas um auxiliar. Mas aqui o texto nos diz que Estevão, e quando é apresentado aqui o nome de Estevão, aqui o escritor aqui de Atos dos Apóstolos diz exatamente que Lucas, que é o escritor, ele diz que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E logo aí no verso 7, diz o seguinte, que a palavra de Deus estava sendo divulgada e crescia-se o número dos discípulos. E no verso 8, mais especificamente falando, nos traz uma informação sobre Estevão. Quando nos diz o seguinte, ora, Estevão, cheio de graça e poder, entenda-se graça aqui com cheio do Espírito, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Temos aqui o diácono Estevão, cheio do poder, da graça, da unção do Espírito, ele fazia grandes sinais, prodígios entre o povo em Jerusalém. E aí o verso de número 9 nos diz o seguinte, levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. A ideia aqui de disputar com Estevão é exatamente eles debatiam com Estevão certamente em torno da lei, em torno das escrituras, que era a Torá. E eu acho aqui muito, muito interessante, porque Estevão, além de ser um homem cheio do Espírito, da graça de Deus, que é o mais importante, era um homem também que tinha conhecimento de Deus, tinha conhecimento da lei, e ele podia então, vamos dizer assim, debater, disputar com esses religiosos, com essa nata culta da religião judaica. É exatamente isso que o texto está dizendo, que esses se levantaram, que eram alguns da sinagoga, e eles então disputavam com Estevão. Disputar aqui, é claro, tem uma abrangência bem maior a temática, poderia ser tanto disputar a influência, como, creio, mais precisamente, disputar em termos do debate teológico, do debate religioso. E aí o verso 10 nos apresenta o seguinte, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, ao debater com Estevão, Estevão tinha uma sabedoria incomum, exatamente porque ele era cheio do Espírito e o Espírito Santo o capacitou e
até mesmo um conhecimento religioso e secular que ele tinha, isso era colocado à disposição do Espírito Santo. E o texto deixa bem claro que estes sábios, esses religiosos, esses judeus, eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Ou seja, a sabedoria de Estevão, a unção, o Espírito de Deus na vida de Estevão era algo tão forte, tão potente, que esses sábios, esses religiosos, eles não podiam competir, eles não podiam disputar, não podiam resistir o poder, a graça que havia na vida do diácono Estevão, um homem de Deus. E aí o verso 11 diz o seguinte: o que eles fizeram? Então subornaram uns homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Aqui já é uma forma de perseguição. Uma vez que nós não podemos resisti-lo a nível da intelectualidade, a nível do conhecimento, da lei, da Torá, uma vez que nós não podemos resistir no Espírito, uma vez que o Espírito que habita nele é mais forte, o Espírito de Deus fala forte na vida de Estevão, então nós vamos subornar pessoas para mentirem e acusar Estevão de blasfemarem contra Moisés, ou seja, contra Moisés aqui entende-se contra a lei, contra a Torá. Então vamos subornar pessoas para dizerem que Estevão blasfema contra a lei e também contra Deus. Nós já vemos aqui exatamente esse germe de perseguição. Aí o verso 12 diz o seguinte: assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, ou seja, o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao sinédrio, uma espécie de um tribunal, o Supremo Tribunal Superior Judaico, podemos dizer assim. Então essa nata, entre aspas, esses grandes mestres, representantes, doutores, príncipes da sociedade judaica e religiosos, eles então acabam pegando Estevão, aí a expressão arrebatar, no sentido de levar, de buscá-lo, de tirá-lo dentro da multidão, e levaram até o sinédrio para ser ouvido, e ali certamente ser julgado e, por certo, ser condenado, uma vez que eles já tinham, vamos dizer assim, as acusações já todas prontas e o veredito. Aí o verso de número 13 nos diz o seguinte: e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar, no caso contra o templo, e contra a lei que Deus deu por intermédio de Moisés. Porque nós, olha o que eles dizem aqui no verso de número 14, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Olha a acusação então aqui que eles fazem. Que Estevão estava propagando que Jesus, o Nazareno, haveria de destruir o templo, haveria de mudar os costumes, os rituais do templo, mudar a lei que Moisés havia transmitido. Então essa era a acusação que pesava contra Estevão, a destruição do templo, como também a destruição da lei. Aí o verso de número 15 nos diz o seguinte: então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Gente, isso aqui é algo divino. Há aqui uma revelação espiritual muito grande no que está inserido aqui.
que esses homens, após acusarem Estevão e estar ouvindo a defesa de Estevão, diz o texto que aqueles que estavam assentados no sinédrio para julgar a Estevão, quando olha no rosto de Estevão, diz que o rosto dele era como um anjo. Tal era o poder, a graça de Deus sobre a vida de Estevão. E ver no rosto de Estevão um brilho diferente, como que um anjo, isso não os levaram a se arrependerem daquelas atitudes, a se converterem a Deus. Pelo contrário, isso faz com que o ódio contra Estevão aumente ainda mais, porque eles percebem que há algo na vida de Estevão que eles não têm. E sempre acontece isso com os inimigos do povo de Deus, e com muitos que estão até mesmo dentro da igreja, que se dizem religiosos, que não suportam ver o brilho de Deus na vida do irmão, na vida da liderança, na vida, quem sabe, do irmão do círculo de oração. Ou pode ser o caminho inverso, quem está na liderança não consegue ver tanta graça de Deus na vida de um liderado, e às vezes tenta também persegui-lo, tenta também anulá-lo. O caminho pode ser também inverso. Mas nesse contexto aqui, que é o que nos interessa, eles veem então o rosto de Estevão como um anjo. Aí termina o capítulo 6, no capítulo 7, nós temos o seguinte, o verso 1, e disse o sumo sacerdote, porventura são assim essas coisas, essas acusações que fazem contra ti? Aí Estevão vai e respondeu, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí Estevão agora começa a relatar toda a história de Abraão, o seu chamado e a promessa de Deus que faria dele uma grande nação, que era exatamente a nação de Israel, da qual Estevão faz parte, da qual o Sinédrio e todos que estão ali acusando a Estevão fazem parte. Então nós temos agora que Estevão ele começa a discorrer, mostrando um profundo conhecimento sobre a história do judaísmo. Ele discorre então sobre a história dos judeus, e lá durante todo esse capítulo vai estar apresentando, e lá já quase no final do capítulo 7, no verso 51, nos apresenta o seguinte, aí Estevão, depois de ter apresentado, aí no verso 50 ele diz, não fez porventura a minha mão todas essas coisas, falando de Deus, fez tudo aquilo que havia prometido e criado. Aí o verso de número 51 diz o seguinte, homens, Estevão dirigindo àqueles homens, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Aqui a posição de Estevão, aqui a ousadia de Estevão, a coragem, a graça de Deus na vida de Estevão é algo tão tremendo, algo que foge da nossa compreensão, da compreensão do homem carnal e do cristão carnal, porque Estevão, depois de ter colocado tudo aquilo que Deus havia feito, depois de ter apresentado o que Deus fez por meio de Abraão, e toda a história judaica, a própria dureza do coração dos pais ali do judaísmo, ele agora volta para aquele grupo que está o acusando, que está inquirindo, e diz o seguinte, vocês são homens de dura cerviz, ou seja, homens que não se dobra a servir a Deus, a cerviz, que não reconhece o erro, homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido. Ele toca num ponto que é crucial para um judeu, é exatamente a questão da circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão era o símbolo do pacto entre Deus e a nação de Israel. Então, quando Deus chama Abraão e faz todo o pacto com Abraão, a circuncisão, exatamente, ela é ali mostrada
ela é demarcada como sendo exatamente o pacto de Deus com o seu povo. E agora nós temos aqui então que Estevão está acusando esses judeus, na verdade não está acusando, está afirmando que eles, apesar de serem circuncidados na carne, que é o símbolo da aliança, eles não são circuncidados no coração e no ouvido. Ou seja, a ideia de coração é não terem Deus no coração e não estarem abertos para serem admoestados por Deus. Ou seja, vocês são circuncidados no corpo físico, mas não na alma, mas não no espírito. Ou seja, não há lugar para Deus em vocês. É isso que Estevão está falando. Vocês são incircuncisos de coração. O coração de vocês não foram purificados, já que a circuncisão, que era esse ritual de purificação, significava uma separação para Deus. Estevão está dizendo, olha, vocês não são purificados de coração e nem de ouvido, vocês são incircuncisos de ouvido e de coração, e vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vocês estão fazendo. Vocês permanecem no caminho de vossos pais, resistindo ao Espírito Santo, como vocês têm resistido. Vocês resistiram ao Espírito Santo, vocês crucificaram o Cristo, assim como vossos pais resistiram ao Espírito Santo, mataram os profetas e rejeitaram os profetas. Então é isso que Estevão está falando. Aí ele prossegue, verso 52. Qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciavam a vinda do justo. Quem era esse justo? Aqueles que anunciavam a vinda de Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores de homicida. Ou seja, vocês, qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vossos pais perseguiram os profetas, até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, ou seja, a vinda de Cristo, do qual, esse Cristo, vós vos tornastes traidores, traíram Cristo, e homicidas, porque vocês mataram Cristo. Ou seja, vocês são assassinos, são traidores, porque vocês mataram Cristo, que foi enviado para vocês e vocês não o receberam. Olha que sabedoria, que graça, que poder na vida de Estevão. Aí o verso 53, vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não guardaste. Olha, a lei foi dada a vocês por ordenança dos anjos. Deus apareceu a Moisés, vocês receberam a lei, porém vocês não guardaram. E aí o verso 54 diz o seguinte, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Ao ouvir aquelas palavras, isso soava como um desaforo para eles, e diz que eles se enfureceram no coração. A ideia de enfurecer no coração é exatamente o que, comprovando o que Estevão estava falando, que eles não eram circuncidados de coração, eram incircuncisos de coração. Havia ódio no coração deles. Então diz que eles, ouvindo isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. A expressão aqui, ranger dentes, mostra o nível máximo de raiva, de ódio, de ira que eles foram tomados diante das palavras de Estevão. Aí o verso 55, mas ele quem Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Esse texto aqui, ele é um texto formidável. Apesar de que muitos o leem, e já vi muitas pregações no passado e na atualidade, que colocam esse texto fora de contexto. Alguns dizem que quando Estevão
ele fita os olhos no céu e vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, é quando ele está sendo apedrejado? Não é quando ele está sendo apedrejado. Isso é falta de leitura de Bíblia. Isso é falta de uma exegese, de uma análise do texto bíblico. Inclusive, vejo vários pastores fazendo isso, inclusive alguns que se dizem teólogos. Mas, na verdade, essa expressão de Estevão foi o pivô que levou esses que julgavam Estevão a lançar mão dele e o jogar para fora e lá o apedrejar. Exatamente porque dentro do Sinédrio ele disse essas palavras. Então, essas palavras não foram ditas quando Estevão estava sendo apedrejado. Mas por ele dizer essas palavras, principalmente, é que eles levaram Estevão para fora e lá o apedrejaram. Então olha o que o texto diz. Ele, cheio do Espírito Santo, ali no Sinédrio, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Essa é a experiência que Estevão estava tendo. Naquele momento ali, ele cheio do Espírito, Estevão olha para cima. Aí imagina o cenário, todos agora tentando descobrir ou vendo que algo estava acontecendo, mas não sabiam o que era. De repente Estevão fita os olhos para os céus e fica ali como que em êxtase, e ele sem saber o que estava acontecendo. Aí no verso 56, Estevão vai revelar o que ele estava vendo no mundo espiritual. Uma vez que todos aqueles estavam cegos espiritualmente. Estevão então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O que Estevão está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu tenho uma visão do mundo espiritual e eu estou vendo Deus e o Jesus que vocês mataram, o Jesus que vocês crucificaram. Ele não está morto, ele está vivo e ele é Deus. E ele está em pé à direita de Deus. Imagine para os judeus ouvirem isso, uma vez que eles rejeitaram o Cristo, eles mataram o Cristo, e agora eles ouvem de Estevão, que está sendo acusado de blasfemar contra Deus, inclusive, e contra o templo. E agora Estevão vai estar dizendo exatamente, e também Estevão, por defender a Cristo, está sendo acusado. E agora Estevão diz que ele está vendo os céus abertos e que ele vê Cristo, Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Qual foi a reação daqueles homens que não tinham uma visão espiritual? Porque eu abro um parêntese aqui que não é diferente nos nossos dias. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente, mas de todos ele não é discernido, ele não é compreendido. Quantas das vezes nós somos mal compreendidos, nós somos julgados e até condenados por enxergar coisas no mundo espiritual que outros não conseguem perceber, porque não percebem um palmo além do nariz. E a visão que nós temos do mundo espiritual às vezes incomoda as pessoas, incomoda aqueles que estão à nossa volta, incomoda às vezes até a nossa liderança, que deveria ter os olhos espirituais mais abertos ainda. Então o que eles fizeram? O que eles fizeram está aí no verso de número 57. Então eles gritaram com grande voz, começaram a gritar, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então eles gritaram uma zoada só, horrorizados com aquilo que ouviam, taparam os seus ouvidos e se lançaram contra Estevão. Diz que todos se arremetaram unânimes contra ele. E olha o que diz o verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. Aqui agora é que dá o apedrejamento, exatamente porque eles ouviam aquilo que Estevão tinha dito de ver os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
lançaram-o para fora da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas, que aí entra aqui é o nosso personagem Saulo, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Então nós temos aqui que Saulo ele já tinha uma influência, e quando do momento aqui da morte de Estevão, Saulo estava ali consentindo, deu o voto para que Estevão fosse apedrejado, e ele estava guardando as vestes daqueles que haveriam de apedrejar a Estevão. O texto deixa muito bem claro. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. E olha o que diz o verso 59. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia. Essas são as palavras que Estevão falou quando estava sendo apedrejado, e não aquelas que dizem que Estevão falou quando estava sendo apedrejado, que muitos pregam dizendo que ele falou quando ainda estava no Sinédrio. Então, olha o que diz aqui, quando ele estava sendo apedrejado. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando ele dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho com grande voz, ele diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia em sua morte. Então, quais foram as palavras de Estevão? Exatamente, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, recebe o meu espírito, imitando aquilo que Jesus havia feito quando da sua crucificação, da sua morte. E ele também vai dizer, e pondo de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Assim como Jesus, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Imitando Jesus em tudo. E tendo dito isto, ele adormeceu, aqui é um eufemismo. Tendo dito isto, ele morreu. E aí o texto faz questão de assinalar, e Saulo consentia na sua morte. E a nossa lição trata exatamente sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Então esse foi o capítulo 7, e agora o capítulo 8, que é o capítulo da nossa lição. Vou ler só alguns versos, não todos os versos. No primeiro verso, a lição apresenta o verso 1 até o verso de número 3. Vamos ver até que verso nós iremos ler. O verso 1 diz o seguinte, naquele dia, que dia? Naquele dia, assim que Estevão foi apedrejado, ali foi o pivô para uma grande perseguição. Diz o texto ali, naquele dia, no dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então, a igreja que estava em Jerusalém experimenta agora uma grande perseguição, e todos, exceto os apóstolos, então, ou seja, todos os demais, os discípulos, a multidão, os discípulos, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então todos são dispersos pela região da Judéia e Samaria. E é claro que é importante nós observarmos que o que está acontecendo aqui em Atos 8 é exatamente aquilo que Jesus havia já predito e comissionado os seus discípulos, que eles seriam testemunhas de Jesus, melhor dizendo, em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. E até então a igreja estava concentrada em Jerusalém. Então há uma providência divina, há um propósito divino na dispersão da igreja, na perseguição, porque é exatamente por meio da perseguição que esses primeiros discípulos, eles agora são dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Inclusive, dentre esses nós vamos ter aí Felipe, que vai ser um grande pregador, um grande evangelista.
Então Deus tinha um propósito em tudo aquilo que ele permite abater ao seu povo. A morte de Estevão teve um propósito, desencadeou uma grande perseguição à igreja. A igreja agora ela é dispersa para cumprir exatamente o que Jesus havia requerido dos seus discípulos, que eles pregassem em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Diz então que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E aí o verso 2: e uns homens piedosos sepultaram a Estevão, que acabava de ser apedrejado, e agora a perseguição levanta contra a igreja. Então alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Verso 3: Saulo, porém, assolava a igreja, e agora Saulo realmente, vamos dizer assim, o seu zelo sem entendimento aumenta mais ainda. Agora mesmo é que entra Saulo em cena. Diz que Saulo, porém, ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregavam à prisão. Então, Paulo agora, ele entra, recebe cartas das autoridades, dos sumos sacerdotes, e agora ele entra nas casas e sai assolando a igreja, arrastando homens e mulheres, entregando para serem presos, para serem surrados, para serem punidos por professarem o nome de Jesus. Saulo faz isso. Aí o verso 4: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus para sempre. Aqueles que eram dispersos, eles eram dispersos, porém não se acovardaram, eles saíram anunciando a palavra de Deus, pregando a Cristo, onde quer que eles fossem. E o verso 5: e descendo Filipe, lembra de Filipe? Falamos de Estevão, que foi agora o primeiro mártir a morrer pelo evangelho, e agora temos então agora Filipe. E descendo Filipe entrando em cena, é claro, não morrendo. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Temos agora Filipe como um evangelizador na cidade dos samaritanos, que eram considerados inimigos dos judeus. Então Filipe ele vai se refugiar, ele desce para Samaria, e lá ele vai levar Cristo aos samaritanos. As multidões escutavam unânimes. Quando Filipe ali falando em Samaria pregando, as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operavam. Pois saíam de muitos possessos espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí temos aqui todo um episódio do que Filipe fez naquela cidade, chega ao conhecimento dos apóstolos, etc, etc. Então eu li aqui no capítulo 8, apenas até o verso de número 7, a lição propõe a leitura até o verso de número 3, certo? Agora vamos para, aqui já nos apresenta Saulo como um perseguidor, né, prendendo homens e mulheres e levando à prisão para serem julgados. Agora nós vamos para o capítulo de número 22, que é o que a lição propõe. Vamos para o capítulo 22 e ler alguns versos, alguns textos do capítulo de número 22. Na lição nos apresenta a leitura do capítulo 26, melhor dizendo, não o capítulo 22, como falei. Na leitura aí da lição, apresenta apenas os versos 9 ao 11 do capítulo de número 22. Na verdade, apresenta em dois momentos. Tem o capítulo 22, sim, porque aqui tem poucos versículos do capítulo 22. Então vamos voltar aqui ao capítulo 22, como eu havia dito anteriormente. Nós temos então no capítulo 22 apresentando
apresenta a leitura dos versos 4 e 5 apenas. Depois vai para o capítulo 26. Então, no capítulo 22, verso 4 ao 5, eu vou ler o verso 1 até chegar no verso 4 e 5 para contextualizar. Então, o verso 1 do capítulo 22 diz o seguinte: Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Aqui agora, nós temos um contexto, já que nós pulamos do capítulo 8, onde Paulo é um perseguidor, e agora estamos no capítulo 22, onde Paulo ele vai falar sobre a sua... Ele agora, Saulo, agora convertido e chamado agora de Paulo, não que ele não tivesse esse nome antes, mas temos agora a defesa de Paulo, quando ele é acusado. Lembra que no livro de Atos, aí entre o capítulo 8 e o capítulo 22 que nós temos, nós vamos ter aí a conversão de Paulo. Paulo tem um encontro com Cristo, e ele, naquele encontro, quando ele cai por terra e fica cego, ele pergunta quem é aquele com que ele se deparou, e ele diz: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E da agora em diante, Paulo ele é chamado, tem toda aquela história da sua conversão, da sua cura. E é dito para Paulo que, nas Escrituras, que Paulo ele iria aprender o quanto custa sofrer pelo nome de Cristo. Vamos ver isso no decorrer aí de Paulo agora enquanto um pregador. Mas o certo é que Paulo aqui, nesse momento aqui, apesar desse salto aqui para Atos 22, é para mostrar que quando Paulo, em um dado momento, ele foi perseguido e levado para julgamento, e ele vê que sua vida está por um fio, está para perder a sua vida, então ele apela para César, enquanto cidadão romano, já que ele tinha um título de cidadão romano, e ele vai fazer então a sua defesa diante das autoridades. E na sua defesa ele vai mostrar como ele era antes da conversão, que ele era um verdadeiro judeu e que ele perseguia os do caminho. Então daí o comentarista colocar aqui o capítulo 22, para mostrar que de fato o próprio Saulo, que agora é Paulo, ele se reconhece como um perseguidor da igreja. Então o verso 1 diz assim: Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, e agora faço perante vós. Ora, quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Ou seja, é o zelo que vocês têm das coisas de Deus que fez com que vocês me trouxessem aqui para ser julgado. Eu também fui assim. Eu fui como vocês, zeloso das coisas de Deus, como vocês são hoje. E persegui esse caminho. Verso 4. E persegui esse caminho até a morte. Ou seja, ele perseguiu e muitos foram mortos exatamente por causa da perseguição de Paulo, que era chamado Saulo, porque eles entregavam a prisão para serem julgados, muitos eram açoitados e muitos foram mortos, a exemplo de Estevão. Então ele está dizendo aqui, olha, persegui esse caminho, ou seja, o caminho de Cristo, ali os cristãos, até a morte, algemando e metendo em prisões tanto homens como mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha. O vosso sumo sacerdote me é testemunha disso, assim como também todo o conselho dos anciãos. O sumo sacerdote que está aí e todos os anciãos são testemunhos do meu zelo pelo judaísmo. E tendo recebido destes cartas para os irmãos, ou seja, eu recebi de vocês cartas para perseguir aqueles que agora são meus irmãos. Por isso que ele fala, recebi carta para os irmãos. Não eram irmãos dele até então, ele não os considerava irmãos, mas como inimigos, que deveriam ser destruídos. Mas agora ele diz, ó, recebi de vocês carta para perseguir os irmãos
e tendo recebido destes carta de vocês, no caso dos anciãos, do sumo sacerdote, tendo recebido carta destes, para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Aconteceu, porém, aí é a conversão de Saulo. Ele está retomando aquilo que já aconteceu em capítulos anteriores, quando da sua conversão. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Verso 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno. Para que não houvesse engano de que Jesus ressuscitado, de que o Jesus Deus era o Nazareno. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Foi a voz dita a Saulo. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco, onde te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Como eu nada visse, ele ficou cego, ele começa a retratar. Como eu nada tinha visto, aqueles que estavam comigo, guiando pela mão, me levou até Damasco. Aí ele começa a retratar aí a sua conversão, que eu não vou estar falando porque é assunto da próxima lição, certo? Eu vou parar por aqui a leitura do verso do capítulo 22. Só mostrando aqui que Saulo ele se apresenta exatamente como um perseguidor. Quando ele diz exatamente no verso 5, encerra aqui a lição, propõe a leitura até o 5, quando ele diz: olha, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, assim como todo o conselho dos anciãos, e tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemada a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Aí temos a apresentação do Saulo, de Paulo, reconhecendo como o antigo perseguidor da igreja. E no capítulo 26, a lição propõe a leitura do verso 9 ao 11. Eu vou ler só o primeiro verso, que aqui fala sobre a defesa de Paulo diante de Agripa. Diz o seguinte no verso 1: Depois Agripa disse para Paulo: É-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Aí ele começa a fazer a sua defesa, que eu não vou estar lendo aqui, por causa que não é o foco aqui da lição. O verso 9, então. Aí o verso 9, no meio aí, no início da sua defesa, lá à altura do verso 9 aqui do texto, Paulo vai dizer o seguinte: eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. A ideia aqui de cuidara, aqui na lição, coloca: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno deveria eu praticar muitos atos. Aqui fala: eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele fala exatamente na sua defesa, quando ele vem já lá se retratando, desde lá o capítulo 22 que nós lemos. E aqui no capítulo 26, ele está dizendo o quê? Que eu pensava, no meu zelo ignorante, no meu zelo sem entendimento, eu julgava que eu deveria perseguir o Nazareno, perseguir a seita do Nazareno, porque fazendo isso eu estaria prestando um serviço para Deus. Porém, eu estava enganado. É o que ele está dizendo aqui. Eu, na verdade, cuidava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. Verso 10.
o que com efeito fiz em Jerusalém, o que de fato eu fiz. Pois, havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisão, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. Eu não apenas prendia, mas na hora do julgamento, eu, como sendo influente no Sinédrio, eu dava o meu voto a favor para que esses morressem. Inclusive foi o que ele fez quando da morte de Estevão, que desencadeou aí a grande perseguição. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Está dizendo, olha, eu obrigava eles a blasfemar, a negar a Jesus. Obrigava a fazer isso, os que não fizessem eu trazia preso, e até mesmo em cidades estrangeiras eu saía perseguindo onde eu encontrasse alguém que fosse servo, que seguisse a Jesus. É o que o texto aí nos apresenta. Eu li aí os versos que realmente a lição propõe, que é para mostrar Paulo enquanto um perseguidor. Então esse é o Paulo, é o Saulo, melhor dizendo, perseguidor, que na lição de número 3 nós iremos estudar como agora Paulo, a conversão de Saulo, que agora ele passa a ser conhecido pelo seu nome Paulo de Tarso, nome aí para se identificar com os gentios e não mais como os judeus enquanto Saulo. Mas isso nós veremos esses detalhes na próxima semana. Bem, tendo feito o comentário do texto aí da leitura em classe, que para mim é o mais importante, vamos ver agora então o que a lição aqui nos apresenta de uma forma assim mais geral. Aí na introdução da lição nós temos a história da expansão da igreja no livro de Atos, mostra um fariseu zeloso, que era Saulo de Tarso, esse fariseu zeloso, pertencente, um judeu pertencente à seita dos fariseus, aí com o seu nome Saulo. Esse tinha prestígio, no caso Saulo, tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus, então era um judeu que tinha prestígio entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo no primeiro século. É o que estudaremos nessa lição. Aí o primeiro tópico da lição, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Primeiro subtópico. Saulo se descreve como um blasfemo, perseguidor e opressor. Ele mesmo ele vai se descrever assim. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Ele, como um fanático fariseu religioso, ele achava que ele tinha como missão, ele tinha certeza que esse era o chamado de Deus na vida dele, para perseguir e matar os seguidores de Cristo. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Isso aqui que eu acho perigoso. Porque Saulo, a Bíblia diz que nós temos que ser zelosos do bem. E aí tem que se ter muito cuidado que existem cristãos religiosos, ou que se dizem cristãos pelo menos, mas que são zelosos do mal porque tem um zelo sem entendimento. Quantos aí estão perseguindo os próprios irmãos, líderes perseguindo outros líderes, outros colegas pastores, ou pastores perseguindo os próprios membros, em nome de um zelo sem entendimento, quando na verdade ele é quem está errado. E alguns aí, não, mas eu estou fazendo, porque eu sou zeloso, eu estou fazendo aqui no Espírito de Deus, no zelo.
e aí eu ajo dessa forma enérgica, mas muitos estão tomados com o espírito da raiva, da ira, do ódio, e não com o Espírito Santo. É um zelo sem entendimento, que é o que Saulo, infelizmente, estava sendo tomado. Então tenha muito cuidado. Muitas das vezes nós, quando exercemos uma função de liderança, se nós não temos cuidado, nós tratamos a igreja asperamente, nós maltratamos, nós surramos a igreja, surramos os outros, nos colocamos acima, no pedestal. Não queremos ouvir ninguém, não somos aconselhados por ninguém, porque achamos que nós estamos acima de qualquer pessoa, no nosso zelo sem entendimento. Então Saulo aqui, ele é exatamente a sua postura arrogante, o fazia ser truculento, usando de violência contra homens e mulheres, porém ele acreditava piamente, tinha certeza de que esse seu comportamento estava agradando a Deus. Eu, na minha experiência de vida cristã, tenho 50 anos de idade, 50 anos de igreja, fui nascido, criado e permaneço num lar cristão, servindo a Cristo, não de uma maneira rotulada por ter nascido no lar cristão, mas de fato tive um encontro com Cristo, e graças a Deus, desde a minha juventude, eu realmente assumi um compromisso de servir a Cristo. Eu creio que a partir dos meus 14, 15 anos de idade, já nasci no lar cristão, mas realmente assumir uma consciência de servir a Cristo, de realmente buscar a Cristo com sinceridade. Então aqui eu acho isso muito sério, porque muitos eles acreditam estar fazendo algo para Deus, e quando na verdade eles estão lutando contra Deus, mesmo sendo crentes, mesmo sendo pastor, mesmo estando usando a Bíblia, mesmo estando usando o púlpito. Quantas das vezes existem aqueles que conseguem atrair as pessoas para o Evangelho, porém as pessoas entram por uma porta e saem pela outra. Ganha um para Jesus e expulsa dois. Ou mata Deus na vida das pessoas, através da arrogância, do orgulho, da prepotência, da vaidade, de acharem ser dono do rebanho, ser dono da igreja, e acharem que nem sequer precisam mais de Deus, porque já atingiram um grau de espiritualidade, um grau de conhecimento tão grande, que não precisa mais da submissão de Deus, da submissão a Deus, não precisa sequer mais ouvir ninguém, ser aconselhado por ninguém. Então Saulo, ele se comportava exatamente disso, ele acreditava piamente que seu comportamento estava agradando a Deus, apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus. Ele, apoiado por esses religiosos, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Então ele havia se munido de toda a legalidade que a lei lhe dava para atacar os cristãos. Mas, como falei, Deus também tinha um propósito por trás de tudo isso. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. E havia um propósito de Deus, como já falei anteriormente. O perseguidor respirava ameaça e morte contra os discípulos de Jesus, como está lá no capítulo 9, verso 1. E por isso, não havia problemas em prender, arrastar presos para Jerusalém os que professassem o nome do Nazareno. Subtópico 2. As ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças de morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa, respirando ameaça, como aquela fera uma fera selvagem que de uma maneira assim muito furiosa, ela ameaça. Ela sente o odor, o cheiro da sua presa e está respirando, fungando a ponto de destruir a sua presa. Então, metaforicamente, Saulo é descrito dessa forma, como respirando ameaça de morte. Em Atos 9, 21, o perseguidor era visto como um exterminador,
pois conduziu os cristãos à prisão, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Saulo, melhor dizendo, era Paulo, mas nesse momento aqui o seu nome judaico é Saulo, ele era implacável. O verso 3. Por que Saulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a perseguir, aí o subtópico 3. Por que Saulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Então, o que levava Paulo a perseguir os cristãos era o seu zelo sem entendimento pela Torá, para guardar a Torá, proteger a Torá. Então, esse seu zelo destrutivo, tinha um zelo que era destrutivo, zelava pela Torá de maneira tão destrutiva que não conhecia o Deus da Torá. E também o suposto fato religioso de que Jesus fosse um blasfemo, e aqueles que o seguissem também estavam blasfemando contra Deus. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento, isso para ele era um escândalo, era algo inaceitável para Saulo, zeloso da lei. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, numa cruz, de acordo com a lei, estava sob maldição divina. Como é que o Nazareno era o Cristo, uma vez que, segundo a lei, aquele que fosse suspenso no madeiro era maldito? E isso já apontava para Jesus. Jesus, ele se tornou maldito exatamente por nós, e isso já havia profecias quanto a isso. Porém, Saulo não tinha essa visão espiritual para entender essas coisas. Pelo contrário, ele achava que era impossível, era inaceitável, inadmissível que o Cristo fosse o escândalo da cruz. Isso era inadmissível. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei, por isso nos livrou dessa maldição. Foi exatamente por Cristo ter assumido a maldição da lei, ser maldito no madeiro, que ele nos livrou da maldição do pecado. O tópico 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo. Primeiro subtópico, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo. Perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. Porque Cristo já havia morto, já havia sido ressuscitado, então ele agora perseguia a igreja. Porém, no seu encontro com Cristo, o próprio Jesus diz: olha, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele estava perseguindo a igreja, mas estava perseguindo o corpo de Cristo. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, como falei, e não humana apenas. A igreja, na verdade, em termos espirituais, ela é uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaça de morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão, que nós falamos. E aí o subtópico 2 traz aqui algumas informações sobre Saulo de Tarso e Estevão. Só vou ler porque eu já expliquei. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, então Saulo ele chamava a atenção porque ele era um grande erudito dentro do judaísmo, na cultura greco-romana, tinha muita influência dentro do judaísmo, era uma autoridade na lei, no conhecimento da Torá. Por sua vez, Estevão, contrapondo aí a Paulo, ele era também um erudito do judaísmo, conhecia também muito do judaísmo,
com uma grande capacidade só que com a diferença, com uma grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias ao ensino de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. E aqui, eu vou ler todo esse subtópico. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro lado potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. A morte de Estevão serviu para potencializar a mensagem que Estevão pregasse. A mensagem espalhou por outras partes e não ficou mais presa em Jerusalém. E aqui a lição faz um contraponto, mostrando Saulo enquanto um grande erudito, judeu, greco-romano, conhecedor da Torá. Mostra também Estevão como um grande erudito, mas com uma diferença entre os dois e entre os discursos dos dois. É que Paulo tinha a sabedoria humana, ele era de fato um grande erudito. Ele tinha um conhecimento humano, melhor dizendo. Mas Estevão, ele tinha o conhecimento humano, tinha o conhecimento da Torá, mas ele não era apenas um erudito, ele era um sábio. Ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. E aqui eu chamo a tua atenção, principalmente você que é teólogo, você que é professor, você que é líder, que é pastor, e até mesmo você que é estudante, curioso, estudante da Bíblia, não confunda erudição com sabedoria, principalmente sabedoria espiritual. Existem pessoas que são muito eruditas, mas que não tem nenhuma sabedoria. Bom seria que buscássemos a erudição, isso só vai ajudar, mas que acima de tudo buscássemos a sabedoria da parte de Deus. Porque ser erudito não significa necessariamente ser sábio, e ser sábio não significa necessariamente ser erudito. Eu diria que eu conheço poucos eruditos que são sábios e poucos sábios que são eruditos na prática. Porque é o seguinte, olha, segundo alguns estudiosos e filósofos, por exemplo, eles vão defender que a erudição desacompanhada da sabedoria, a erudição ela pode embotar, ela pode abafar o espírito. Entende esse espírito aqui como mente, como razão. Então existem pessoas que elas são muito eruditas, leram bastante, ouviram bastante. Então o erudito é aquele que tem muito conhecimento acumulado de livros, de palestras, de cursos, etc, etc. E ele, basicamente, ele vomita, desculpa a expressão, conhecimento. Ele vai, de fato, eu já tive a experiência de conviver com pessoas que quando eles conversavam, uma pessoa tão erudita que parecia que era um livro que estava falando, dado a sua erudição. Então são pessoas que repetem aquilo que leram, repetem o conhecimento que leram. Porém, uma coisa é você ter muito conhecimento acumulado e se tornar um grande erudito. Outra coisa é você não ter nem tanto conhecimento, mas saber o que fazer com esse conhecimento. Certamente você conhece pessoas que têm muito conhecimento, muita erudição, mas que não sabem passar esse conhecimento. Ou não sabem o que fazer com esse conhecimento. São apenas eruditos. Existem eruditos que são bons para passar o conhecimento, sim.
e que também sabem o que fazer com o conhecimento, sim. Esses não são apenas eruditos, são sábios. Certamente você já teve um professor, uma professora, um pastor, uma pastora, um professor de escola dominical, que você percebe que ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue criar uma linha de raciocínio para que os ouvintes entendam o que ele está falando. Eu já tive vários professores, eu diria que talvez, quem sabe, a maioria de professores aí nesses meus 16, 17 anos de universidade, de vida acadêmica, enquanto aluno, já tive, maioria dos meus professores, grandes eruditos, mas que de fato tinham uma dificuldade muito grande de passar o conhecimento, muito grande mesmo, e também de viverem o que ensinavam. Porém, não fugindo da questão, trazendo aqui para esse âmbito, Saulo, ele era um grande erudito. Tinha muito conhecimento, Não vou dizer que ele não tinha sabedoria humana, tinha também. Mas em termos da lei, da Torá, em termos espirituais, ele era um grande erudito. Conhecia muito sobre Moisés, sobre as leis, etc, etc. Zelava por elas, porém não tinha sabedoria do alto. Então tenha muito cuidado para não confundir ter conhecimento por conhecimento com ter sabedoria de Deus. Eu aprendi e costumo passar para as pessoas que é melhor um versículo amado do que 10 que se percam aí na mente. É melhor um prego bem fincado do que 10 que se entorte. Então não adianta ter tanta erudição, ter tanto conhecimento e não saber o que fazer com ele. É melhor um pouco entendido que você passa de maneira que as pessoas compreendam e que esse conhecimento que você tenha aprendido, sendo redundante, de Cristo, aos pés de Cristo, com humildade, para que ele possa, de fato, dar fruto e dar resultado. Então aqui, esse tópico aqui, esse subtópico 2 aqui do tópico 2 da lição, faz um contraponto entre Saulo de Tarso e Estevão, dois eruditos. Porém, Estevão não ficava apenas na erudição. Ele tinha a sabedoria do alto. Daí, o erudito Saulo e os demais, e aqueles que levaram Estevão para ser julgado no Sinédrio, não poderem resistir à sabedoria, o espírito no qual Estevão falava. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o tópico 3, subtópico 3 da lição, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Muitos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem a Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Em muitos lugares temos irmãos que hoje estão pagando com a própria vida exatamente por defender o Evangelho, assim como Estevão defendeu. Então nós temos agora a intolerância religiosa, política contra a igreja atual, é uma realidade. No Ocidente nós não vemos muito isso, mas tem, às vezes até de forma velada, mas em países do Oriente e em outras localidades, os irmãos estão nesse momento sendo mortos, perseguidos, igrejas sendo fechadas, irmãos sendo queimados vivos, exatamente por causa do Evangelho que eles pregam, na mensagem de Cristo que eles pregam. Nós devemos orar por essas pessoas, pela igreja perseguida. E também aquilo que está aos poucos abatendo a nação brasileira e outros países do Ocidente, mas vamos falar da nação brasileira. Nós, enquanto igreja de Cristo, nós temos que acordar. Hoje fala-se muito em perseguição política, em perseguição aí da igreja, da liberdade de culto, etc, etc. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque em algum momento a igreja, enquanto organização, ela deu brecha. Não todos, é claro, sempre existe
os remanescentes, aqueles que não se dobram ao sistema mundano. Mas boa parte de nossas igrejas, enquanto organizações, enquanto movimentos religiosos, enquanto convenções, infelizmente, se venderam à política, ao prestígio social e agora está pagando o ônus. Receber o bônus de ter uma boa posição social, de serem vistos politicamente como um povo, um grande povo, tendo privilégios políticos quanto uma assistência social, quem sabe terrenos, liberação de alvarás, de impostos, disso, daquilo outro, tiveram os benefícios, mas hoje estão pagando um preço muito caro. Quantas igrejas, quantos líderes, por exemplo, venderam o seu grupo religioso a políticos, no sentido de que aquele grupo está fechado com tal político para ter tantos votos, seja na eleição para vereador, para deputado, governo, presidente, seja lá qual for o cargo, mas isso tem enfraquecido a igreja enquanto instituição. Então hoje o que muitas igrejas hoje reclamam, e a igreja brasileira reclama, é exatamente porque ela vem dando brecha ao inimigo. Quantas igrejas, nas grandes festividades que fazem, tem lá um político sentado no púlpito, tem lá alguém para fazer o nome, fazer a propaganda, e não só um político sentado no púlpito da igreja, mas pastores sentados num palanque. Algum erro cristão participar da política? Nenhum erro. Pelo contrário, bom seria se todos os cristãos entendessem de política e exercessem a sua missão, tanto quanto no sentido de votarem, quanto no sentido de se colocarem à disposição para serem eleitos. Mas não devemos confundir. Na minha concepção, o chamado pastoral não combina com o chamado para ser um político. Ou você é pastor ou você é político. Se você tem dúvida do seu chamado enquanto pastor, então abandona e vai ser político. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho isso meio impraticável. Não que Deus não possa levantar alguém com um propósito específico. Mas se você foi chamado para ser pastor, seja pastor. Se você foi chamado por Deus para ser político, seja político. Você fará diferença lá, sim, mas se não, se vender ao sistema. O que infelizmente a maioria faz. Usa da igreja para chegarem lá, e quando chega lá, trai o seu povo, envergonha a igreja, envergonha a nação e presta um desserviço para o reino de Deus, como também para a nação. Está aí os modelos de corrupções, pastores sendo presos, sendo julgados, e a igreja de Cristo, por eles dizerem ser igreja, sendo envergonhada. Portanto, é necessário que nós tenhamos muito cuidado, porque estamos falando aqui da perseguição da igreja, que muitas coisas que nós estamos enfrentando hoje, quanto à nossa liberdade, é porque infelizmente muitos de nós demos lugar. No passado todos sabiam muito bem, isso não é num passado muito longe não, eu tenho 50 anos de idade, nasci no lar cristão, mas há cerca de, por exemplo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a igreja tinha um lugar muito bem demarcado. A maioria das pessoas, quem não gostava de crente não gostava mesmo. Quem resolvia vir à igreja, via a igreja porque sabia que a igreja era um lugar diferente. Era um lugar onde proibia um monte de coisa, ensinava um monte de coisa. Então todos já sabiam, não precisava ninguém dizer como era ser crente, porque já sabia que ser cristão era ser diferente. Mas na atualidade, ser cristão é status. Muitos hoje se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas continuam com a sua vida lá fora. Muitos que prostituíam lá no passado, querem vir para a igreja e continuar prostituindo, continuar
sendo um profissional lá, no caso, de uma vida pregressa, continuar servindo ao mundo e servindo ao Deus ao mesmo tempo. Hoje nós vivemos num contexto que ser cristão hoje não é mais vergonhoso. Em determinados lugares, ser cristão é status, é um estilo de vida que muitos estão seguindo. A gente percebe hoje na rede social as pessoas ao mesmo tempo que estão ali passando uma música cristã que adora a Deus, no mesmo momento já está passando uma música profana. Não estou dizendo que não tenha música secular, que tenha uma letra, que tenha uma mensagem que ensina, que contribui para a construção social e que pode contribuir até mesmo para a reflexão cristã. Não estou dizendo isso. Mas essa inversão de valores ou mistura de valores é perigoso, porque tem coisas que nunca poderiam se misturar e nós misturamos. Então hoje nós estamos reclamando que a igreja brasileira está sendo perseguida, mas no passado a identidade da igreja enquanto organização, enquanto esse lado físico, era algo muito bem demarcado, era um povo que era zombado, que era, no caso, criticado, era vergonhoso ser cristão. Porém, nesse tempo, quando era vergonhoso ser cristão, quando nós éramos perseguidos, era um momento que, de fato, o Evangelho e o nome de Cristo era honrado. Era um tempo no qual vender para crente bastava a palavra cristão. Já era o suficiente para ter crédito, para as pessoas acreditarem que a gente compraria e pagaria, que nós honraríamos com o nosso compromisso, porque nesse período, nesse tempo que eu me refiro, há uns 40 anos atrás, tinha quem tomava o nome de Deus em vão, tinha, mas era muito pouco. Quem se dizia crente, nesse tempo os evangélicos representavam Cristo. Hoje, igreja evangélica, com raríssimas exceções, não é sinônimo de cristianismo, não é sinônimo de igreja de Cristo. Já há muitos anos que a igreja evangélica deixou de ser sinônimo da igreja de Cristo. Não estou dizendo que lá na igreja evangélica não tenha verdadeiros cristãos, tem sim. Agora, não confunda igreja evangélica com igreja de Cristo. Hoje vivemos uma outra realidade. São muitos que se dizem cristãos, mas hoje, para o mundo lá fora, o sinônimo da palavra ser crente, ser evangélico, ser pastor, claro, com as raras exceções, para muitos é sinônimo de velhaco, de enrolado, de ladrão, que só pensa em dinheiro, ganancioso. Felizmente. Então hoje nós reclamamos, enquanto organização, a igreja brasileira reclama e outras igrejas reclamam da perseguição, da punição, mas por quê? Porque nós demos brecha. Então é necessário que nós façamos como Jesus aconselha a igreja em Apocalipse, que nós reconheçamos de onde nós caímos e que nós voltemos à prática do primeiro amor, das primeiras obras, fechar as brechas para o inimigo. A Bíblia deixa muito bem clara na sua palavra que bem-aventurados sois vós, seríamos nós, a igreja de Cristo, quando o mundo nos odiasse e dissessem todo o mal contra nós, por causa do nome de Cristo, que é o que acontecia há 20, 30 anos atrás. Mas também a mesma Bíblia diz que ai de vós, quando o mundo bater palma para vocês, quando o mundo vos bendizerem. Que o mundo está nos bendizendo é sinal de que estamos alinhados com o mundo, que nos tornamos uma igreja secularizada. Então, receber aplauso do mundo, o crente que anda recebendo aplauso do mundo, não, essa igreja é uma igreja forte, que ela tem um potencial muito forte na sociedade, ela tem um potencial político, ela pode ameaçar a minha eleição. Isso é crítico, isso é digno de pena, porque a Bíblia diz que ai de vós quando o mundo vos bendizer. Quantas das vezes a igreja está na mídia, está na política, está sendo aplaudida como um grande movimento? Pastores estão recebendo moção de aplauso aí em câmaras de vereadores, recebendo medalha,
igrejas recebendo uma deferência em alguns movimentos sociais, mas não pela sua marca enquanto igreja transformadora, sal da terra, luz do mundo, que incomoda o inferno e o pecado, mas como um potencial político. Então, reflita nisso. Aqui fala, aproveitei o momento e não estou fora de contexto, fala das perseguições atuais, a intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Fala de países que sofrem perseguição, mas aproveitei para falar daquilo que tem sobrevindo à igreja brasileira. Não estou dizendo que nós não somos perseguidos, não. Somos perseguidos. Mas boa parte daquilo que sobrevém a nós é porque nós, em algum momento, nós demos brecha e continuamos dando brecha. Pensa nisso, você que é líder, você que é pastor, porque é tua responsabilidade tampar as brechas que estão abertas no teu grupo, na tua tribo, na tua igreja, que na verdade não é a igreja tua, deve ser a igreja de Cristo. Ou pelo menos nela deve existir os verdadeiros cristãos, e você deve lutar para que todos se convertam e se cheguem a Cristo a ponto de serem verdadeiros cristãos nascidos de novo. Bem, aqui o último tópico da lição: quando um sistema se volta contra a igreja. Primeiro subtópico desse último tópico: como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Aqui é uma pergunta. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e crianças. Todos eram punidos. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado aos discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Era o que Paulo estava fazendo, o que Saulo estava fazendo. Ele achava que perseguindo, contribuindo na morte dos cristãos, eles estavam prestando um serviço para Deus. É o que muitos fazem hoje, entendeu? Perseguindo aí os cristãos, os judeus, em países aí afora, achando que está combatendo uma seita, está zelando pelo nome do seu Deus. Mas na verdade estão lutando contra o Deus verdadeiro. Subtópico 2. Perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão, como nós já falamos. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem, a negarem a Jesus. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Apesar de toda a perseguição, dos métodos que o próprio Paulo ele confessa usar, muitos não negavam a Jesus. E o último subtópico: perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Isso aí falando do início do movimento pentecostal no Brasil. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios da Assembleia de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço, isso é indiscutível. Para que nós estivéssemos aqui, irmãos foram perseguidos, sofreram, foram ameaçados, morreram para que nós estivéssemos aqui. E a conclusão da lição: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, sem sombra de dúvida. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará
a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós encerramos aqui essa lição, que apresentou aí Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, do povo de Deus, mas que a despeito de toda a perseguição, a igreja continuou e continua, porque a igreja tem dono. E o próprio perseguidor Saulo, ele vai se converter e se tornará agora perseguido pelo nome de Jesus. Isso nós veremos na próxima lição. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor continue iluminando a tua vida, que você seja um crente fiel, seja um verdadeiro cristão, que de fato possa vestir a camisa do Evangelho, não de religião, mas que seja um verdadeiro nascido de novo, um verdadeiro representante de Cristo aqui na terra. Paz do Senhor, um abraço, compartilha nosso vídeo, leve outras pessoas a ter o conhecimento de Deus. Um abraço, Deus os abençoe.